Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, Jesus coloca diante de nós a livre opção, acolhê-lo ou rejeitá-lo. Nessa liturgia diremos sim e o acolheremos no coração e na vida. Então que nós possamos celebrar felizes e alegres, porque o Senhor nos chama e nos ama. Então a primeira leitura está em Êxodo, capítulo 1, versículo 8 a 14, depois o versículo 22. Êxodo, capítulo 1, versículo 8 a 14, depois o versículo 22. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ela usaremos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vendo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então aqui, nessa primeira leitura, fala sobre sobre os descendentes de Jacó no Egito, né? E ali a ordem, né, do faraó, né, de que, infelizmente, né, todo hebreu que nascesse, né, fosse morto, né, e as meninas fossem e poupassem a vida das meninas, né? Então, aqui a gente começa a contar a história de Moisés, né? Então, essa primeira leitura a gente fala aqui, né, sobre os egípcios, né, obcecados, né, por medo dos filhos de Israel, né? Então a gente vê aqui, né, o início da história, né, de Moisés, né? E aqui como as parteiras, né, pouparam a vida aos recém-nascidos, né? Então que a gente possa refletir, né, sobre isso. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 42, e depois o capítulo 11, versículo 1. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 42, e depois o capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em distinção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, guardará galardão de profeta. Quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, Jesus diz que não veio trazer a paz, mas sim a espada. Mas Jesus não ensinou que se promovesse, se pregasse a paz, né?
Não anunciou a grandeza e o altruísmo do perdão quando ensinou o Pai Nosso? Não parece, então, aí as pessoas podem se perguntar, mas não parece uma contradição? Não, porque diante da mensagem de paz e de amor pregada e ensinada por Jesus, as pessoas podem reagir favorável ou contrariamente. Foi isso que ele quis dizer quando ele disse que veio trazer a espada, né? Porque as pessoas, né, podem concordar com o que ele fala ou não, né? As pessoas podem reagir favorável ou contrariamente, né? Foi isso que ele quis dizer. Acolhendo ou combatendo, aceitando como verdadeira e salvadora ou rejeitando. Então, que nós possamos sempre escolher a primeira opção, né? Que nós possamos reagir favorável, acolhendo, aceitando como verdades e aceitando como verdade salvadora, porque é uma verdade salvadora. Então, dizer que veio trazer espada e divisão significa que as pessoas livremente rejeitarão ou acolherão sua palavra. Jesus apresenta então que nós possamos acolher sempre a sua palavra. Então, Jesus apresenta toda a radicalidade do discipulado. Quem não sobrepõe o evangelho até mesmo à própria vida e aos laços afetivos mais íntimos para na liberdade amar de forma mais ampla e fecunda. No final, apresenta-nos a identidade do apóstolo, que é a mesma de Jesus. Como o Pai mandou para testemunhar seu amor para os irmãos, do mesmo modo ele manda aqueles que já se sabem ser filhos para os outros irmãos, até que todos tenham acolhido o amor do Pai, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.